Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo 13. Está escrito assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Porque está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que anunciam boas notícias. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E você diz amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar nessa noite sobre o Evangelho. O Evangelho. Sem sombra de dúvida, o Evangelho é a palavra mais utilizada no meio cristão, quer seja entre os protestantes, quer seja entre os católicos, quer seja entre os carismáticos. O Evangelho é a palavra mais utilizada no meio cristão. Mas apesar disso, é muito possível que poucos saibam o seu conceito, o seu significado, a sua aplicação. Toda palavra, ela tem uma raiz, ela tem uma origem, e se faz necessário se utilizar da raiz de uma palavra, para que quando você for aplicá-la numa frase, haja um pleno entendimento daqueles que vão absorver a sua mensagem. As pessoas costumam muito se utilizar de palavras que ouvem, mas não de palavras que conhecem, que estudam. Eu acredito que ficará um tanto incoerente uma pessoa colocar numa frase uma palavra que ela não conhece o significado. E é muito possível que, dependendo da frase e da intenção da pessoa, o entendimento chegue a curto alcance. Então toda palavra, principalmente aquele que se detém à leitura ou a estudo de qualquer matéria, até porque todo estudo vem da leitura, todo estudo vem da literatura, e quando você se depara com a leitura, virá palavras que talvez você não conheça o seu significado ali. Então você é obrigado a recorrer a um dicionário ou qualquer exemplar que te dê a informação da origem e da raiz daquela palavra. Então toda palavra, ela tem uma raiz. E a palavra evangelho, ela também tem a sua raiz. A definição da palavra evangelho, ela vem do grego chamada de evangelion, cuja interpretação e significado é boas notícias ou boas novas. Então evangelho significa uma boa notícia ou uma notícia nova. Você pode repetir após mim e diga: o evangelho é uma boa notícia. Diga: é uma notícia nova. No Antigo Testamento,
nós não encontraremos a palavra evangelho, mas nós encontraremos a palavra boas novas. E a melhor definição dessa palavra quem fez foi o profeta Isaías, no capítulo 61 do seu livro, quando ele, profetizando 700 anos antes da vinda do Messias, qual seria a pregação do Messias, qual seria a missão de Jesus. E ele escreveu dizendo: porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar boas notícias ou boas novas. No Novo Testamento, nós encontraremos a palavra evangelho aparecendo no mínimo 66 vezes. E todas as vezes que aparece a palavra evangelho, sempre aparece como a mensagem central da salvação. Porque é impossível falar da salvação se não for por meio do evangelho. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. É impossível falar da salvação se não for por meio do evangelho. Encontraremos em suas cartas o apóstolo Paulo falando do evangelho, e sempre a palavra evangelho aparece com palavras conjugadas. Por exemplo, evangelho de Jesus Cristo, evangelho do reino, evangelho de seu filho, evangelho da salvação, evangelho da graça, evangelho eterno, evangelho de Deus, evangelho da paz. Todas as vezes que o apóstolo Paulo fala sobre a salvação, ele sempre procura falar por meio do evangelho, pregando o evangelho, porque ele, e acredito que depois de Jesus, ninguém melhor do que Paulo pode nos falar com tanta ênfase, com tanto carinho, com tanto comprometimento, com tanta paixão sobre o evangelho, como Paulo falou em suas cartas. Não desmerecendo os demais apóstolos, não desmerecendo os pais da igreja, não desmerecendo os reformadores, não desmerecendo a liderança da atualidade, mas depois de Jesus, não houve um homem mais apaixonado pelo evangelho como o apóstolo Paulo. Ele estava tão disposto a servir o evangelho, que ele não só queria viver pelo evangelho, mas ele estava disposto também a morrer pelo evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu tive o cuidado de anotar e acompanhar as cartas de Paulo, e praticamente em todas as suas 13 epístolas, Paulo faz questão de frisar o quanto ele era comprometido com o evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo diz que ele foi separado para o evangelho de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo escreve dizendo: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Romanos 15, versículo 16, ele disse: eu fui feito ministro do evangelho entre os gentios. 1 Coríntios 9, 14, Paulo diz assim: aquele que anuncia o evangelho, que este então viva do evangelho. 2 Coríntios 9, 16, Paulo diz: eu não tenho do que me gloriar. Do que me gloriarei, senão em pregar o evangelho? E mais abaixo ele conclui dizendo: e ai de mim, se não pregar o evangelho. 2 Coríntios 4, versículo 3, Paulo escreve dizendo: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que em suas mentes não resplandeça a luz do evangelho. 2 Coríntios 15, versículo 1, ele disse: permanecei, ficai, perseverai no evangelho que eu vos tenho anunciado. Gálatas 1, versículo 6, Paulo está repreendendo e exortando a igreja na Galácia, dizendo: vocês deixaram a graça de Cristo, vocês deixaram o evangelho da graça para servir
virá outro evangelho. E ele continua dizendo: se alguém vos anuncia outro evangelho, além daquele que eu vos tenho anunciado, seja esse mensageiro anátema, seja esse pregador maldito, porque o evangelho que eu vos tenho anunciado, eu não recebi segundo os homens. A lei foi os homens que me ensinou, Gamaliel me ensinou a lei, mas a graça e o evangelho eu recebi por revelação de Jesus Cristo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é uma boa notícia. Quantos aqui são gratos a Jesus pela mensagem do evangelho? É muito possível que muitos estão pregando a Bíblia, mas não estão pregando o evangelho. Repito, é muito possível que muitos estejam pregando a Bíblia, mas não estão pregando o evangelho. Porque há uma diferença muito grande entre alimento e nutrição. Nem tudo que te alimenta te nutre. Paulo escreveu aos Coríntios capítulo 1, versículo de número 17, dizendo: porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria humana, para que a palavra da cruz, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Existe uma diferença grande entre alimento e nutrição. Por exemplo, um pastel alimenta, sim ou não? Um hot dog alimenta, sim ou não? Mas nutre? Nutre, irmãos. É possível que muitos estejam pregando a Bíblia, mas não estão pregando o evangelho. As pessoas estão acostumadas com mensagens que venham de encontro às suas necessidades, com mensagens bem elaboradas, com mensagens pensantes, com mensagens inteligentes, quando não ao extremo, mensagens que te faz arrepiar, mensagens que te faz pular, mensagens que te faz trocar o glória a Deus pelo uhul, mensagens que te faz ficar de pé e criar aquele alvoroço, mensagens que te instigam, mensagens que te tocam. E é muito fácil pregar mensagens que te alegram, porque se você está triste e alguém te traz uma mensagem que te alegra, te alimentou. Se você está desanimado e alguém te traz uma mensagem que te anima, te alimentou. Se você está endividado e alguém vem com mensagens prometendo que a semana que entra é a semana da provisão, que vai entrar dinheiro, que a coisa vai virar e a sua vida será melhor, você foi alimentado. Só que são mensagens que se baseiam em pura sabedoria humana. Paulo disse: eu não vim a vós com palavras persuasivas, mas eu tive o cuidado de vos anunciar Cristo e este crucificado. Nem toda mensagem que te alimenta te nutre. Você está preocupado em agradar seu paladar. Deus está interessado em nutrir seu organismo. Entre um McDonald's e um prato de legumes, o seu paladar quer o McDonald's gorduroso, suculento, açucarado. É aquilo que o seu paladar quer. Mas o seu organismo precisa de alimento que te nutre, que te dá força, que te põe de pé e que no mínimo te sustente por um longo tempo. Não adianta trazer
mensagens que vão alegrar você agora, que vai ficar bonito na gravação. Deus não quer fazer bonito, Deus quer fazer direito, e o direito é pregar o Evangelho. Quantos amam uma mensagem do Evangelho? Levante a mão e glorifique a Deus. Porque parte do princípio de que Deus só tem um tema. Deus só tem um tema. Os pregadores trazem consigo um sermonário com temas interessantes, né? Quem nunca ouviu temas assim? 10 passos para ser tal coisa. 5 condições para alcançar tal objetivo. 10 princípios para ser tal pessoa. Com Deus não. Deus não precisa de 10 passos. Deus não precisa de 5 condições. Deus só tem um tema. E o tema de Deus se chama Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 está escrito: porque havendo Deus antigamente, quando irmãos? Quando irmãos? Antigamente, falado de várias formas e maneiras aos nossos pais por intermédio dos profetas, a nós igreja nesse tempo, Ele fala pelo Filho. Cristo não é o tópico de uma mensagem. Cristo não é a conclusão de uma mensagem. Cristo não é o resumo de uma mensagem. Cristo é o tema da mensagem. Cristo é o assunto da mensagem. Cristo é a mensagem. Deus só tem um tema: Cristo. Cristo é o tema de Deus. O mensageiro de Cristo é a igreja. Os anjos quiseram a glória e o privilégio de falar do Evangelho, mas foi dada à igreja a incumbência e a missão de falar do Evangelho. Deus não tem negócio com a política. Deus não tem negócio com as organizações humanas. Deus não tem negócio com nenhuma outra organização. Deus não tem negócio com clubes. Deus não tem negócio com nenhum tipo de corpo, de organização, de qualquer tipo de proclamação por intermédio de qualquer outro canal, se não for através da igreja. A igreja é o agente de Deus na terra. Quando Ele levou João para a ilha de Pátimos, Ele podia mandar João escrever carta para Nero. Ele podia mandar João escrever carta para Pilatos. Ele podia mandar João escrever carta para Domiciano. Ele podia mandar João escrever carta para César. Ele podia mandar João escrever carta para os senadores. Ele podia mandar João escrever cartas para Roma. Só que Ele não tem negócio com Roma. Deus não tem negócio com Nero. Deus não tem negócio com os senadores. Deus não tem negócio com Domiciano. Deus não tem negócio com o império. Ele disse a João: escreve a igreja. Escreve a igreja. O meu negócio na terra é com a igreja. O tema de Deus é Cristo. O mensageiro de Cristo é a igreja. E a mensagem da igreja é o Evangelho. É o que, irmãos? É o que, irmãos? O Evangelho. O Evangelho que nós pregamos não é um evangelho híbrido, onde se soma Cristo e mais alguém. Cristo mais Abraão, Cristo mais Moisés, Cristo mais Davi. Não! Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Não personalizem o Evangelho. As pessoas estão personalizando o Evangelho.
Culto de jovem, mensagem para jovem. Culto de irmã, mensagem para irmã. Culto de obreiro, mensagem para obreiro. Não! Culto de jovem, Cristo para os jovens. Culto de irmã, Cristo para as irmãs. Culto de obreiro, Cristo para os obreiros. Porque Cristo é o modelo, Cristo é o manequim, Cristo é a referência, Cristo é a direção do crescimento. É Cristo, é Cristo, somente Cristo. Você pode adorar o nome de Jesus. O Evangelho é uma boa notícia. Por que o Evangelho é uma boa notícia? Porque a mensagem que constitui ou que faz parte da pregação do Evangelho, as doutrinas elementares do Evangelho, as mensagens que compõem o Evangelho, são chamadas de doutrinas beneficiárias de Deus para o homem, por intermédio de Cristo na sua obra da cruz. Sem Cristo, sem a cruz, não tinha como Deus nos dar boas notícias. Se o Evangelho é uma boa notícia, só é possível por causa de Cristo, por causa da cruz. Quantos aqui gostam de receber uma boa notícia? Você sabe que nós não precisamos nos esforçar muito para ouvir uma má notícia. Se liga hoje a televisão, as mídias, os principais telejornais, e você vai ver que há minuto no mundo surge uma má notícia. Mas quando alguém vem até você dizendo: ei, eu tenho uma boa notícia para você, você se alegra, sim ou não? O grande sábio escreveu isso. Provérbios 25, ele escreveu dizendo: assim como uma água fresca sacia uma garganta sedenta, assim é uma boa notícia que vem de uma terra longínqua. Como água fresca que sacia uma alma sedenta, assim é uma boa notícia que vem de uma terra longínqua. Deus nos trouxe uma boa notícia por meio de Cristo. Por que o Evangelho é uma boa notícia? Porque a mensagem que compõe o Evangelho são mensagens beneficiárias de Deus para o homem, por intermédio de Cristo na cruz do Calvário. Primeiro, salvação. Salvação, se não for pela graça, não é o Evangelho de Cristo. Qualquer pregação que você ouvir falando da salvação, e se não te for explicado e você não entender que a salvação ela veio pela graça, essa mensagem não é o Evangelho de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela veio
pela graça. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Isso é ou não é uma boa notícia? Isso é ou não é uma boa notícia, irmãos? Então é o Evangelho. A salvação, ela veio pela graça. A nossa salvação não pode ser chamada de troféu e nem de medalha de honra ou mérito. A minha salvação não é um troféu. A minha salvação foi um presente. A Bíblia diz assim, ó, é dom de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. Você sabe o que é dom na Bíblia? Dom na Bíblia é dádiva. Dádiva na Bíblia é presente. Presente. Quando alguém prega que a salvação é um troféu, ou é uma medalha de honra ou mérito, ela está dizendo que a salvação só é dada para quem fez por merecer. E se a salvação só é dada por merecimento, então ela não veio pela graça. Porque a graça é um favor imerecido. A minha salvação não foi conquistada por mim. A minha salvação foi conquistada por Cristo e dada por Deus como um presente. Quantos gostam de receber presente? É bom ou não é? Você gosta, pastor Ricardo? É gostoso, não é? Agora, quem aqui já pagou por um presente? Quem aqui pode dizer, eu recebi um presente, mas tive que pagar por ele? É presente? É presente? Então não foi dado. Se você tem que pagar por um presente, então ele não foi dado. Você pagou por ele. A minha salvação me foi dada presente. E a glória não é de quem está recebendo, a glória é de quem está dando. Você pode adorar a Jesus porque Ele nos deu. A glória é de quem está dando. Você sabia que a igreja tem dificuldade de receber? Jesus nunca disse que nós devemos ser uma criança, porque é incoerente. A fé cristã, ela precisa de amadurecimento. Amém? Jesus disse assim, ó, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança. Deus não quer que nós sejamos uma criança, porque se a gente for uma criança, não entenderemos a fé, não entenderemos a Cristo, não entenderemos a palavra. Porque a fé cristã, ela precisa ser madura. Amém? Precisamos sair do leite racional e comer um alimento sólido. Amém? Jesus não disse seja uma criança. Ele disse aquele que não receber o reino de Deus como uma criança. Jesus está usando essa metáfora para dizer a nós que quando você dá algo para uma criança, quem já deu alguma coisa para uma criança? Ela pergunta o que é. Ela pergunta quem está dando. Ela pergunta quanto custou. Pergunta, irmão. Inocentemente e sempre alegremente ela recebe. Jesus está dizendo: receba. A minha salvação é um presente. Você recebe? Você recebe, irmãos? Você recebe, irmãos? Pela fé você recebe nessa noite. Porque a graça é a mão que dá, e a fé é a mão que recebe. A minha salvação não foi um financiamento.
Jesus não foi financiar a nossa salvação na cruz. Porque o que é um financiamento? É quando você quer adquirir um bem, você dá uma entrada maior, sim ou não? E depois de aprovado, vai chegar na sua casa uma mini Bíblia, né? Um carnezinho com o que, irmãos? Com o que, irmãos? Com as parcelas para você pagar. Estão pregando a salvação assim. Jesus morreu na cruz, foi para o Calvário, pagou a entrada maior, porque ele sofreu, morreu, amém? Só que agora você, crente, para completar essa obra, você precisa sofrer nesse mundo, pagando as parcelas até a volta de Jesus. Mentira! Jesus não financiou a nossa salvação. Jesus quitou a nossa salvação. Jesus pagou a nossa salvação. Em Colossenses está escrito que a cédula, a dívida que era contra nós, Jesus pegou ela e cravou na cruz, dizendo: está consumado, está pago, está pago. Quantos podem adorar a Jesus por isso? Se a salvação é pela graça, então ela é uma boa notícia. E se ela é uma boa notícia, então é o Evangelho de Cristo. Santificação, se não for pela palavra, não é o Evangelho de Cristo. Os homens querem ser projetistas das vidas e das almas, querem fazer o papel de pescar e limpar. Não! Quem pesca somos nós. Quem limpa é Jesus. E Ele tem a sua ferramenta para limpar. A palavra, Ele mesmo disse: vós sois limpos pela minha palavra. Palavra, palavra. Não é show, não é coach, não é evento, não é gospel. É palavra, é palavra, 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 palavra. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Justificação, se não for pela fé, não é o Evangelho de Cristo. Romanos capítulo 5 está escrito: sendo, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus. Acredito que a doutrina da justificação, ela é uma das mais essenciais para a igreja, porque ela trata diretamente o assunto que nos interessa. É ela quem nos dá a confiança de que não devemos mais nada a Deus. O que Deus tinha para cobrar dos homens no tocante ao pecado, Cristo pagou. A
boa notícia é que é pela fé. A má notícia é se fosse pelas obras. Amém? Quando eu digo que sou justificado pela minha justiça, eu não estou pregando o Evangelho. Porque o Evangelho me mostra que eu sou justificado pela fé. Fé no que? Ou em quem? Em Cristo e na suficiência da cruz. Quando eu quero me justificar pelas minhas obras, automaticamente eu estou dizendo que a de Cristo na cruz foi insuficiente. É justo alguém cobrar 2 vezes a mesma dívida? É justo, irmãos? É justo, irmãos? A minha dívida, Cristo apagou. Amém? E como ele fez isso? Se tornando homem, para justificar o homem. Embora sendo homem e sofrendo as mesmas paixões de um homem, em tudo nunca pecou. Mas na cruz, Cristo se fez pecado. Como? Trazendo sobre ele o peso do pecado de toda a raça humana. Cristo não morreu por poucos. Sai daqui, calvinismo. Cristo morreu por todos. Não há bondade suficiente em Deus em dizer que Ele daria o seu filho para sofrer uma dor tão cruel para salvar poucos, se Ele tem poder para salvar muitos. O que Adão bagunçou no Éden, Jesus arrumou no Calvário. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Eu preciso colocar a minha fé nisso, de que Cristo foi suficiente, que a cruz foi suficiente, que o sangue de Jesus é suficiente. Cristo morreu pelos todos os crentes, pelo pecado de todos os crentes de todos os tempos. O sangue de Jesus foi suficiente. Jesus se utilizou muito de um termo chamado imputar. Como é o nome do termo? Como é o nome? Jesus dizia diversas vezes: não lhe imputes, não lhe imputes, não lhe imputes. Você sabe, os que trabalham aqui com números contáveis, matemática, sabe que a palavra imputar é um termo bancário. Imputar é um termo bancário. A palavra imputar significa pôr na conta. Quem gosta de receber na conta? Eu gosto. Amém? Vamos lá, imputar. Diga, imputar é pôr na conta. Sabe o que Jesus foi fazer na cruz? Uma transferência. O vermelho da minha conta foi para a conta dele. E o azul da conta dele veio para minha conta. Os meus deméritos Cristo levou. E os méritos de Cristo
eu trago sobre mim a minha culpa, conta de Cristo. A cura de Cristo, conta da igreja. A minha doença, conta de Cristo. A cura de Cristo, conta da igreja. O meu pecado foi para a conta de Cristo. A justiça de Cristo veio para minha conta. A minha maldição foi para a conta de Cristo. E as bênçãos de Cristo veio para a minha conta. Ele nos justificou. Ele levou sobre si dores, maldição, condenação, acusação. Ele levou sobre si. E eu sou justificado pela fé nisso. Eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo. Quem não tem Cristo, coloca a sua fé em coisas. Coloca a fé no sal, coloca a fé na rosa, coloca a fé no chapéu do apóstolo, coloca a fé no lencinho, coloca a fé na vassoura santa, coloca a fé no sabonete ungido, coloca a fé no travesseiro do descanso eterno. Quem não tem Cristo, coloca a fé na fogueira santa, coloca a fé em tantas e tantos artifícios. Mas quem tem Jesus não precisa de sal, não precisa de rosa, não precisa de lenço, não precisa de chapéu de apóstolo. A igreja de Franco da Rocha tem Cristo, tem Cristo, tem Cristo. Essa igreja tem Cristo. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus. Para que sal? Eu tenho Cristo. Para que rosa? Eu tenho Cristo. Para que fogueira santa? Eu tenho Cristo. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Nem missa, nem Ave Maria, nem enrolar o texto 7 vezes no punho. Eu não preciso subir a escadaria da Aparecida do Norte. Eu não preciso ir de joelho. Eu não preciso fazer nenhum tipo de sacrifício. A cruz de Cristo foi o sacrifício perfeito e suficiente. Suficiente. Quem tem Cristo? Eu tenho Cristo. Salvação, se não for pela graça, não é o Evangelho de Cristo. Santificação, se não for pela palavra, não é o Evangelho de Cristo. Justificação, se não for pela fé, não é o Evangelho de Cristo. Redenção, se não for pelo sangue, aleluia, se não for pelo sangue, não é o Evangelho de Cristo. Redenção é o preço pago para readquirir. Fomos destituídos no Éden. Nos tornamos refém do pecado, refém da morte, refém da maldição, refém da acusação e da condenação eterna. Quando alguém é refém de um sequestrador, ele liga para os familiares pedindo o que, meu pastor? O resgate.
Se ninguém pagar o preço do resgate, aquela vida não será livre. Salmo 49 está escrito que o homem mais rico com os seus bens e toda a sua fortuna não tem como pagar o preço da redenção de uma alma, porque é caríssimo. É o que, irmãos? Caríssimo. Abraão é homem de Deus, mas não pôde pagar. É caríssimo. Jacó foi homem de Deus, mas não pôde pagar. É caríssimo. José foi homem de Deus, mas não pôde pagar. Caríssimo. Moisés, Arão, Josué, os juízes, Gideão, Sansão, Liú, Jefité e muitos outros. Os profetas, Samuel, Elias, Eliseu e muitos outros não podem pagar. É caríssima. Davi, sendo rei, não pôde pagar. Salomão, sendo o rei mais rico, do império mais rico, da maior glória que Jerusalém já teve, não pôde pagar. Mas aí veio Cristo. Aleluia. Aleluia. Antes de Cristo, qualquer candidato que se oferece a pagar não tinha condições. É uma má notícia. Eu não tenho como pagar a liberdade da minha alma. Mas quando veio Jesus, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu amor, a minha alma se alegrou. Porque Pedro escreveu dizendo: porque não fostes comprado com coisas corruptíveis, não fostes comprado com ouro, não fostes comprado com prata, mas fostes resgatado com o preço do precioso sangue. Sangue, 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 sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Vamos lá? Pelo sangue de Jesus. Vamos lá? Mais forte. Mais forte. Pelo sangue de Jesus. Isso é uma boa notícia. Não é pelas suas ofertas, é pelo sangue. Um dia Deus disse a Moisés: pegue o sangue do cordeiro recolhido nas bacias, pegue um esopo, uma espécie de espuma, e passe nas vergas e nos umbrais das portas das suas casas, porque à meia-noite a morte vai passar, e quem tiver a marca do sangue, Deus não disse a casa dos circuncidados. Deus não disse a casa dos que oram mais.
Deus não disse a casa dos mais chegados, porque não tem nada a ver com quem mora na casa. O segredo está no sangue. No sangue. No sangue. No sangue. Eu vou dizer uma coisa aqui e você não se assuste. Se o filho de Faraó tivesse dentro de uma daquelas casas com a marca do sangue, aleluia, nem ele morreria, porque não tem nada a ver comigo, nem minha performance, nem meus méritos. É o sangue, é o sangue, é o sangue. Tem sangue aí, tem sangue aí, o sangue de Jesus. É o sangue. Oh. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, pelo sangue que emanou. Cante, cante. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus. Continua. Ó, põe, né? Antes tinha muito temor. Esse é teu hino, pois compreendo o valor. Olha aí teu antes. Eu vivi na perdição. Olha agora. Mas achei pela grande redenção. Cante, igreja, pelo sangue. Isso é adorar Jesus, reconhecer a sua obra, reconhecer a cruz, pelo sangue. Continua, continua. És um grande pecador. Olha aí, ó. Eis aqui teu Salvador. Tema do bom pregador, o Calvário, o Cordeiro divinal. Não foi Maria, não foi José, foi Jesus, foi Jesus no Calvário, pelo sangue. Fomos redimidos pelo sangue. Aleluia. Aleluia.
pelo sangue. Isso é uma boa notícia. Salvação, se não for pela graça, repita, não é o Evangelho de Cristo. Justificação, se não for pela fé. Santificação, se não for pela palavra. Redenção, se não for pelo sangue. Zelo, se não for com entendimento, não é o Evangelho de Cristo. Nós somos uma igreja centenária que guarda a sã doutrina e que é zelosa pelas coisas de Deus. A tradição, ela é importantíssima. Digo que em algumas ocasiões necessária. Mas a tradição não é soberana. Soberana é a palavra. Haverá momentos que a tradição encontrará conflito com a palavra. Quando isso aconteceu? Bem baixinho. Quando isso aconteceu? Quando Jesus apareceu. A tradição religiosa tinha como a tradição algo tão maior, tão superior, tão transcendente, que quando o próprio Deus apareceu, a religião os cegou de tal forma que eles não conseguiram enxergar Deus em Cristo. Foi por isso que está escrito que Cristo para eles é como pedra de tropeço. Porque nada pode ser superior a Cristo. Quando algo quer ser maior que Cristo, chegando em Cristo tropeça, cai, não subsiste. Jesus falou um dia para os fariseus: vocês são hipócritas. Vocês honram mais as tradições dos homens do que a palavra de Deus. Mas eu te digo que toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. Só vai ficar o que é de Cristo, o que é de Deus. Eu vou dizer isso aqui com muito cuidado. Eu estou debaixo da autoridade do Espírito Santo. A religião não pode roubar de nós o que Cristo nos beneficiou na cruz. O meu zelo tem que ser com entendimento. O que é um zelo sem entendimento? Por exemplo, os judeus, Paulo disse que no tocante ao zelo,
Eles eram irrepreensíveis. Tem alguém aqui que pode dizer: eu sou mais zeloso que um judeu? Tem alguém aqui? Pode dizer assim: eu sou mais zeloso que um judeu. Não tem como. Em tudo que eles faziam, era um rito, era uma cerimônia. Sim ou não? Era tudo com cuidado, com zelo, em nome do sagrado. Mas vindo Cristo, que é o mistério de Deus, revelado aos homens, eles não conseguiram entender que todo o zelo da antiga aliança era sombra, símbolo e figura que apontava para Cristo. Quando eles não conseguiram entender que tudo que eles faziam apontavam para Jesus, o zelo deles passou a ser um zelo sem entendimento. Eu não posso dizer que os usos e costumes são doutrinas. É zelo da nossa igreja. São ordenanças da nossa igreja, que segundo a nossa liderança entendeu que isso é bom, e de fato é. Mas eu jamais posso pregar isso como uma doutrina bíblica. Porque se eu disser que o que eu visto determina a minha fé, eu estou reduzindo a cruz. Eu estou reduzindo o Calvário a um estilo, a uma ordenança e a uma tradição nossa. E o evangelho, ele não é cultural. O evangelho não é regional. O evangelho não é brasileiro. O evangelho não é da Assembleia de Deus. O evangelho é de Cristo. O evangelho é de Deus e é para os homens. Eu não tenho fé no que eu visto. Eu tenho fé em Cristo. Porque se eu tiver fé no que eu visto, a minha fé é fraca. Tu usa saia e com saia não parou de pecar. Tu usa gravata e de gravata não parou de pecar. Tu usa coque e de coque não parou de pecar. O que tira de sobre o homem o poder do pecado não é o que ele veste, é o que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. É a fé na obra de Jesus. Não existe roupa de crente, existe roupa de salvo. Salvo. Roupa não leva para o céu, mas quem é do céu sabe que roupa vestir: modéstia, pudor, ordem, respeito. É isso que Deus quer de nós. Se eu disser que o meu zelo é o tamanho da barra da minha saia, o meu zelo é sem entendimento. Eles tinham zelo pelo tabernáculo, sim ou não? Tinham zelo pela mobília, sim ou não? Tinham zelo pelo sumo sacerdote, sim ou não? Tinham zelo pela indumentária do sumo sacerdote, sim ou não? Tinham zelo pelas festas judaicas, sim ou não? Mas não sabiam que tudo aquilo era Cristo. Eu vou dizer e você vai dizer: era Cristo. Amém? Amém? O tabernáculo, a mobília do tabernáculo, a arca da aliança, o candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso,
o altar de holocausto, o sumo sacerdote, a indumentária do sumo sacerdote, as ofertas do culto, as festas judaicas, a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa, a festa da colheita, a festa de Pentecoste. Era Cristo, era Cristo. E vindo Cristo, precisamos pôr uma arca da aliança aqui no meio? Por que tem igrejas que colocam a arca da aliança lá na frente da igreja, lá no púlpito? Aí quem vê diz: meu Deus, que zelo! É zelo sem... Eu não preciso de arca. Eu tenho Cristo, que é a própria personificação de Deus Pai. Eu não preciso de um candelabro no altar para você acreditar que Jesus está aqui. Eu tenho Cristo, que é a própria luz do mundo para os homens. Eu não preciso da mesa dos pães para convencer a você que o nosso Deus é provedor. Eu tenho Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. Eu não preciso colocar um altar de incenso para você acreditar que as orações estão subindo. Eu tenho Cristo, que é o próprio intercessor à direita de Deus por todos os santos. Eu não preciso de um altar de holocausto, nem matar um cordeiro no culto para Deus aceitar o sacrifício. Eu tenho Cristo, que é o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós temos Cristo. Amém, irmãos? Talvez você esteja se perguntando, para que eu encerre agora: que mensagem chata, redundante. Ele vai para tudo que é lado e termina em Cristo. Que graça tem falar de nós, se quem me salvou foi Cristo? Sabe por que as pessoas resistem à mensagem do Evangelho? Porque o Evangelho não fala de nós. O Evangelho só fala de Cristo. O Evangelho não é uma troca de favores. O Evangelho é um favor sem troca. O Evangelho não fala do amor que sobe. O Evangelho fala do amor que desce. Um filho nunca amará um pai mais do que o pai ama o filho. Eu não vim falar do seu amor por Deus, porque o seu amor não é impressionante. O seu amor é finito. E em alguns casos precisa fazer por onde para tê-lo. Eu vim falar do amor de Deus. O amor dele é impressionante. É ou não é? Sim ou não? Oh, impressionante, infinito e ousado do amor de Deus. Infinito, ousado amor de Deus.
Cante. Tu cantava sobre mim. Fala do que Ele faz. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as tormentas enorme sobre a me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia! Aleluia! Amém! 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 Olha aqui. Se não for pela graça, não é o Evangelho de Cristo. Santificação, se não for pela palavra, não é o Evangelho de Cristo. Justificação, se não for pela fé, não é o Evangelho de Cristo. Redenção, se não for pelo sangue, não é o Evangelho de Cristo. Zelo, se não for com entendimento, não é o Evangelho de Cristo. E amar, para que eu encerre agora, se não for com o amor que Ele nos amou. Você percebeu que se fala muito: ame o seu irmão, ame o seu irmão, ame o seu irmão. E quanto mais se fala ame o seu irmão, pouco se vê esse irmão ser amado. Onde está a deficiência no nosso amor? Eu nunca vou conseguir amar o meu próximo como Deus quer, enquanto eu não entender o quanto eu fui amado. Porque uma coisa é amar o próximo segundo o seu amor, outra coisa é amar o próximo segundo o amor de Deus. E você só pode amar o seu irmão como Deus quer quando você entender ou aprender o quanto você foi amado. Você tem noção do quanto você foi amado? Não. Você tem noção do quanto você foi amado? O quanto você foi amado? Não há nada que você faça de bom que faça Deus te amar mais. Ele te ama. E não há nada que você faça de mal que faça Deus te amar menos. Ele te ama. Deus não tem amor. Deus é amor. A natureza de Deus é amar. Ele te ama. Ele te ama. Aleluia. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele te ama. Ele te ama. Infinito, ousado.
deixas ovelha em nome. Ele te ama. Pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Ele te ama. Mesmo assim, Você que me assiste, o Senhor manda lhe dizer: eu te amo. Eu te amo. E o meu amor é infinito. É infinito. Ele te ama. Aleluia. Aleluia. Olha aqui para mim. Quando você põe na sua cabeça: Deus me ama pelo que eu faço, você está dizendo que o amor de Deus está ligado ao seu merecimento. E se você ensina que Deus te ama pelo seu merecimento, você também só vai amar quem merece. E isso é amar segundo os homens. Amar segundo Deus é entender: se sem merecer Ele me amou, então eu vou dar amor para quem não merece. Ele te ama. Eu quero que o nosso pastor Luiz Ricardo, faça uma oração. Só que nós vamos cantar essa oração. Olha aí. Olha aí. Eu não sei se você está angustiado, depressivo, ansioso, aflito. Que remédio dar à alma? O que dizer para a alma quando ela está desesperada, angustiada, depressiva, aflita, ansiosa? Só posso dizer uma coisa: Ele me ama. Ele me ama. Ninguém pode te desprezar. Ninguém pode te rejeitar, porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Cante para sua alma. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me ama. Tá ouvindo depressão? Ele me ama. Suicídio por quê? Se matar por quê? Pedir a morte por quê? Se Ele te ama. Diga, diga, diga. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Te ama. Ele te ama. Ele me ama. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão. Vem aqui na frente. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui. Se a mensagem do amor de Deus não for suficiente, eu paro de pregar. Eu não sei pregar outra coisa senão Ele, o Evangelho dele, o amor dele. Se Jesus, com ressentimento quando penso, vem, Ele vai te batizar. Vem. Ele me ama. Ele me ama. Vem o Madefá. Vem. Amaraçu e decanta Sandarabara.
depressivo, angustiado, aflito, eu tenho um remédio para a tua alma. Eu tenho um remédio para a tua alma. O nome dele é Jesus. 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 Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Nós vamos fazer um exercício espiritual. Se a força de uma campanha política é gritar o nome do seu candidato, se a força de um estádio de futebol é gritar o nome do seu ídolo, a força da igreja, a força da igreja é chamar o nome de Jesus. Jesus acabou de batizar um jovem com o Espírito Santo. Jesus. 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 Fala o nome dele agora. Jesus, Jesus, Jesus. Fala o nome dele. Jesus. 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 Alabaraba sandaraba candaraba. Jesus. 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 Oh, quão lindo esse nome é. Jesus. 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 Você vai poder sair desse congresso e dizer: realmente, hoje eu adorei o nome de Jesus. Cristo foi adorado nesse culto. Não sobrou nada para os homens. Não sobrou nada para os homens. Não sobrou nada para os homens. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele. Você vai falar o nome dele. Essa palavra. Pastor Luiz Ricardo estará orando. A bênção de Deus está sobre ele. Ele irá abençoar a igreja. O mistério de tua glória. Recebeu